Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 68. Como eu disse a você, na hora que chegar o número 100, eu vou voltar lá no 01 novamente. E vou montar uma tabela aqui, porque a amnésia minha tá aparecendo uma amnésia agora também. Mas é assim mesmo, né? A avó já pediu para me ter paciência e eu estou com muita paciência, graças a Deus. No Evangelho eu esqueço o capítulo, mas lá está escrito que a dor, o sofrimento é uma bênção aos eleitos, né? Então eu não tenho nada que reclamar, eu só tenho que agradecer a oportunidade de, durante esse período aqui na Terra, poder fazer alguma coisinha. Tudo passa. Então, continuando o diálogo com a sombra, Hermínio Miranda, técnicas e recursos, esse é o último vídeo de hoje. Então, esse espírito, né, ele narra para o médium que o desejo dele é afastar, né, se possível, por bem, pois não desejava causar-me dano pessoal, a não ser que a isso fosse obrigado. Confessa mesmo que tem por mim certa afeição. Olha só para você ver que coisa mais estranha. O espírito chega a confessar, né? Mesmo que tem por mim certa afeição e coisa estranha, meu Deus. Sinto por ele também uma inexplicável ternura que não sei de onde nem de quando vem das telas infinitas desse contínuo espaço-tempo em que vivemos. A mesma ternura que o espírito sente por Hermínio também sente pelo espírito. Olha para você ver como são as coisas. Mas acontece que aquele espírito, ele naquele exato momento, ele encontrava-se a serviço de um pseudo-chefe das trevas. Por que pseudo-chefe? Porque chefe realmente, vamos pensar da seguinte forma, existe só um, que é Deus. O nosso maior chefe é Deus. Deus é o nosso chefe, é o nosso pai, né? Agora, o nosso mestre é nosso Senhor Jesus Cristo, o modelo qual todos nós devemos seguir. Então, nós não temos que ficar preso a isso, né? Então, tem muitas pessoas que ficam presos a símbolos. Nada contra. Eu digo nada contra, mas digo que esse é o nível evolutivo da pessoa. Até porque, eu vou te dizer mais uma vez, mediante milhares de vezes que já disse, espiritismo não é para quem quer. Espiritismo é para quem aguenta mudança de caráter, mudança de moral, mudança de hábito, mudança de atitude, mudança de comportamento. E olha que mudar comportamento, atitude, aqui no nível que nos encontramos não é fácil. Não é fácil. Às vezes nós agimos de uma certa forma assim, de tamanha ignorância, que nós não damos conta de que aquilo ali
é um atraso, é um primitivismo nosso. Para você ver como são as coisas. Eu tenho um amigo, esse eu posso dizer, porque nem ele e nem a esposa dele, nem a família dele assiste os nossos vídeos. Então, eu não posso dizer o nome dela e nem o nome dele por uma questão de ética do canal, né? Mas eu tenho um amigo meu no estado de São Paulo que constantemente, eu vou simplificar, é um amigo que eu trabalho com ele. Pronto. Muitos amigos aqui de Paraíso sabem, né, da existência desse meu amigo. A esposa dele construiu uma casa faz 1 ano e meio. Sabe no que ela primeiro se preocupou na casa? Se eu te disser, você não vai acreditar. Ela se preocupou de, na suíte, no quarto suíte, construir 2 banheiros. Ela é arquiteta, ela é engenheira. Ela construiu 2 banheiros na suíte. Um banheiro para ela e um banheiro para esse meu amigo. O dia que ele me contou isso, eu não acreditei. Eu fiquei pasmo. Que ponto chega o ser humano aqui na Terra? Eu perguntei para ele assim, Gumercindo, mas você não usa o banheiro da tua esposa? Falou, não. Ela tem o dela e eu tenho o meu. Falei, mas por que você quis isso? Falou, não é uma questão de mim querer ou não. Ela impôs isso e pronto. E me disse, se tiver bom para você assim, bem, se não tiver, desapareça da minha vida. Falou isso para ele. Então pensa bem, na tua casa, lá, moça, na casa desse amigo, esse que eu trabalho com ele, tem 2 banheiros na casa. Um banheiro é da esposa dele, só ela que usa esse banheiro. Olha que mulher ignorante, primitiva. Luiz pede com todo respeito. Não, isso é falta de humildade. Isso é falta de amor. Isso não é amor. Isso é falta de respeito pelo próximo. Na casa dela tem 2, na casa dela, tem 2 banheiros. Um banheiro é exclusivo dela. Ele só entra no banheiro para trocar lâmpada, trocar chuveiro e fazer alguma coisinha que ela pede. Mas ele não toma banho no chuveiro dela, ele não usa o vaso do banheiro dela. Você já entendeu, né? Ele tem o banheiro dele, exclusivo dele. Ô Luiz, mas às vezes eles chegaram a um acordo. Não existe acordo nessa. Não existe acordo. Gente, isso é o cúmulo. Isso é falta de amor pelo próximo. Isso é falta de sentimento, de respeito um pelo outro. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso prova que a pessoa não tem amor por si próprio. Por isso que age daquela forma com o marido.
Eu estou dizendo o caso dela. Sabe por que eu estou dizendo o caso dela? Porque eles não são vinculados aos meus vídeos. Porque só ele que é espírita. A família não é espírita, mas ele não faz parte do meu canal. Ele já me disse isso. Então analisa que ignorância, que primitivismo. Quando ele me disse isso, eu vou falar a verdade para você. Eu pensei, falei, meu Deus do céu, o que estou fazendo aqui nesse mundo? Que nível de pessoas, de espíritos. Gente, isso é espírito doente demais. É espírito enfermo demais. Depois, nós achamos que os obsessores nos atacam, nos prejudicam. Gente, mas os verdadeiros obsessores encontram-se no corpo físico reencarnados. Porque uma mulher dessa, com todo respeito, agora eu digo com todo respeito, não deixa de ser uma coronel, um obsessor dele, de existências passadas, que até hoje ainda o escraviza, ainda o pune. Porque ele não pode tomar banho no chuveiro dela. Ele não pode usar o vaso dela. Por quê? O que é isso? Quando ele me disse isso, eu pensei assim, não tem mais nada nesse mundo para que eu possa ficar sabendo. Esse é o cúmulo. Então, por isso que há essas tramas aqui no livro. Você pode me dizer assim, Luiz, mas você está falando uma coisa, de repente você entra para outra assim. Não, faz tudo parte do esmiuçamento. Por isso que hoje nós temos os nossos amigos, né, entre aspas, com o nome de obsessores. Porque se ele não tem paciência, se ele não aceita ela do jeito que ela é, se ele não tem humildade, ele se separa dela. Agora, ela pode dizer assim, graças a Deus foi embora. Graças a Deus, a dívida é transferida para o ombro dela perante a contabilidade divina. Porque aqui na Terra não existe almas gêmeas, e sim almas que se gemem juntas. Almas que gemem juntas. Aqui não existe almas gêmeas. Eu sei que eu fiquei pasmo, me falta termos, quando ele me contou essa história de que ele tinha o toalete dele e ela tinha o toalete dela. Vamos dar sequência aqui, né? Então, uma inexplicável ternura que não sei de onde nem de quando vem das telas infinitas desse contínuo espaço-tempo em que vivemos. Fala-me da sua glória, na qual insiste. Sonha grande, mas não hesita diante da violência para realizar os seus sonhos de domínio. Tá vendo? Ele não hesita. Então, esse espírito, ele tem, assim, um certo respeito por Hermínio Miranda, mas ele obedece o chefe das trevas. E ele não hesita. Se for para poder prejudicar Hermínio, para ele continuar tendo conforto nas trevas que lhe foi prometido pelo chefe das trevas, ele põe em prática, sim.
Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Já no passado, cometeu várias vezes esse engano, embora projetando-se na história como um temível conquistador. Olha só. A essa altura já estávamos conversando como dois velhos amigos que se encontraram, e não como um agressivo guerreiro surgido dos registros históricos com um mero doutrinador espírita do século XX. Ao falar das suas grandezas, me diz de maneira dúbia. Olha só o que ele disse, ó, o Espírito diz. O Espírito disse para Hermínio Miranda. Hermínio Miranda foi grande, sim, em existências passadas. Ele foi algum líder do lado do bem, porque olha só para você ver o que o Espírito diz para ele aqui nesse exato momento. Você, como se diz assim, você, Hermínio Miranda, preferiu outros caminhos. Só que ele não está dizendo aqui, Hermínio Miranda, eu que estou inventando. O Espírito está dizendo aqui, ó, você preferiu outros caminhos. Então eu estou acrescentando, você, Hermínio Miranda, preferiu outros caminhos lá naquela época. E Hermínio responde, sim, é verdade. Digo-lhe eu, preferi a obscuridade. É isso, precisamente, que ele não entende. Como pode alguém desejar viver na obscuridade, se pode pelo menos tentar a glória? Nem sempre, porém, essas bravatas e ameaças terminam assim, amistosamente. Num reencontro de dois seres que seguiram rotas diferentes, mas continuam a estimar-se e respeitar-se usualmente, né? O rancor está firme atrás delas e pelo menos algumas das ameaças concretizaram-se mesmo sob variadas formas, pequenos incidentes na vida diária, mal entendida entre os familiares, doenças inesperadas, aflições maiores. Tá vendo só? Porque o Espírito lhe fez algumas ameaças. Mesmo no final do confronto, vamos pensar por esse lado, do diálogo, né? Ali através do campo vibracional do médium, e depois que eles, né, já estavam se entendendo, mas algumas ameaças fizeram-se reais na vida de Hermínio Miranda, dos familiares. Então, concretizam-se mesmo sob variadas formas, pequenos incidentes, né, na vida diária de Hermínio Miranda, mal entendido entre familiares. Isso acontece. Doenças inesperadas, aflições maiores, doenças inesperadas. Às vezes as pessoas pensam que está relacionado só à lei de causa e efeito. Não, está relacionado também à perda da imunologia, o desequilíbrio. Então, as influências negativas, a falta de oração, a falta de equilíbrio, a falta de moral das pessoas, as põem num nível vibracional baixo, onde os espíritos inferiores, aquelas energias, eles introduzem ali, levando aquelas pessoas à perda da imunologia, e onde me desculpe, e onde o organismo ali acumulam determinados vírus, determinadas doenças e tudo mais, doenças essas que muitas podendo levar até o indivíduo a um óbito, né?
Então, para você ver como são as coisas. O problema das ameaças merece alguma digressão mais ampla, porque ele tem implicações muito sérias no trabalho de doutrinação. O problema das ameaças merece alguma digressão mais ampla, porque ele tem implicações muito sérias no trabalho de doutrinação, né? Hermínio dizendo, olha só para você ver. Em primeiro lugar, como nos disse um espírito amigo certa vez, não podemos colher rosas, né? Sem jamais nos ferirmos nos espinhos. E isso é verdade. Quase sempre, você já percebeu? Faça esse teste. Em primeiro lugar, como nos disse um espírito amigo certa vez, não podemos colher rosas sem jamais nos ferirmos nos espinhos. Hermínio Miranda continua, quanta verdade nesta imagem. Pois é verdade. Às vezes, chegamos assim, tão eufórico no jardim de rosas, né, de flores, que levamos a mão àquela rosa bruscamente, sem notar os espinhos. Pensamos mais na rosa que no ferimento. E de repente sai lá um dedo sangrando, né, um arranhão no braço. Quase sempre é assim. Esse é o preço. Por isso que é preciso ficar bastante atento, porque a rosa, por mais bela que seja, por mais que ela ignora os espinhos, mas ela encontra-se num local também de resgate. A rosa está ali num local de resgate. Então, antes de apanhá-la, é preciso raciocinar. Mas como raciocinar, Luiz? Ora, a prevenção. Se você tiver à sua disposição um par de luva, calce uma luva, uma tesoura apropriada. Se você não tem, vai devagarinho, segura ali no caule, né? Passa um canivete, uma faca ali, raspa aqueles espinhos, depois você olha a tesoura. Aí você pode me dizer assim, mas o que significa isso na psicologia? Na psicologia aqui significa que todos nós temos o nosso livre-arbítrio, o direito de escolha. Ninguém deve interferir no livre-arbítrio do outro. É preciso bastante prudência, respeito. Por exemplo, essa minha amiga lá do estado de São Paulo, ela não respeita o marido dela. Ela não respeita, porque se ela tivesse respeito pelo marido dela, ora, gente, aquele que se diz representante de Deus lá na igreja, ele tem o hábito de dizer aos casais, né, que são católicos, e essa esposa dele é católica e ele é espírita, olha só para você ver que situação. E ela não respeita ele como espírita e ele tem que respeitar ela, né? Então o padre, ele costuma dizer assim, na alegria e na dor, mas o padre fala assim porque ele não sabe o que acontece entre quatro paredes. Porque se o padre fosse na casa dela e visse
Ele usando um toalete e ela usando outro toalete separado? Ah, meu Deus do céu. Eu garanto que o próprio padre... Agora, eu vou dar uma ideia para esse amigo meu. Olha para você ver uma inspiração que me veio aqui. Isso é para ser inspiração do diabinho. Eu vou falar para ele assim, olha, fala para ela, o dia que ela for no confessionário, para ela perguntar para o padre se está certo ela ter o toalete dela exclusivo, que ele não pode usar, e ele ter o toalete dele. Vou tocar no assunto de novo, gente. Eu não me conformo com essa história desse meu amigo, desse meu amigo que eu trabalho com ele. É muita falta de amor. É muita falta de respeito pelo outro. Com todo respeito, eu não sou a favor disso. Sou contra isso. Nunca que eu incentivo isso. Mas depois, preste atenção no que eu vou dizer agora, porque isso é uma análise, hein? Depois as pessoas ficam sabendo assim, fulana foi traída pelo seu marido. Fulano foi traído pela sua esposa. Ninguém sabe o motivo. Por que ninguém sabe o motivo? Porque o que acontece entre quatro paredes, só o casal fica sabendo. E isso é um motivo. Aí você pega e me fala assim, Luiz, mas isso não é motivo. Não seria se existisse amor. E se existisse amor, não existiria dois toaletes. Existiria um só toalete, onde os dois usassem o mesmo toalete. Isso é falta de respeito. Com todo o respeito que eu tenho, se fosse ele que tivesse construído esse toalete para ele, eu ia contra ele, porque eu sou a favor das mulheres, em todos os sentidos. Mas o comportamento da esposa desse amigo que eu trabalho com ele, eu não apoio, eu não aceito. Depois as coisas acontecem, as pessoas descem a lenha no nome dele, ou no nome do homem qualquer que seja, mas é porque não sabe o que acontece entre quatro paredes. E tem muitos homens e tem muitas mulheres que trazem no peito aquela lacuna, aquele buraco, aquela mágoa, aquele sentimento, aquela coisa que só Deus para tirar ali do peito daquelas pessoas. Onde é que está o processo para sanar isso aí? Quer sanar isso aí? Elimina esse toalete do esposo e passa a aceitar o esposo no teu toalete. Ah, eu não aceito. Orgulho, vaidade, arrogância, ostentação de coisas materiais, que quando a pessoa desencarna, fica aqui na Terra. Próximo dia, próximo vídeo.